Hoje comemoram-se 77 anos da libertação do campo de Auschwitz. É também o dia designado internacionalmente como Dia Internacional de Lembrança das Vítimas do Holocausto. 6 milhões de judeus, 1/3 de todos os judeus do mundo, foram mortos num curtíssimo espaço de tempo de forma extremamente violenta. Mas houve heróis que arriscaram suas vidas para enfrentar os nazistas e salvar judeus. Em nome de todos aqueles que sobreviveram e em memória daqueles que foram assassinados, eu homenageio hoje 3 cristãos que, apesar de serem exceção, dedicaram parte da sua vida e arriscaram suas vidas sem serem indiferentes. Karl Lutz é um deles. Lutou contra os nazistas sem armas, mas com documentos. A história atribui a Karl Lutz a maior operação de resgate diplomático da Segunda Guerra Mundial, incluindo o salvamento de metade da população judaica da cidade de Budapeste durante o Holocausto. Karl Lutz era vice-cônsul suíço na Hungria e usou documentos para combater os nazistas. Ele representava, além da Suíça, países que haviam rompido com a Hungria. Exemplo, Estados Unidos e Grã-Bretanha. Ele emitiu proteção suíça oficial ao registrar 78 edifícios na cidade de Budapeste como propriedade governamental da Suíça, dando imunidade a estes lugares. Isso lhe permitiu abrigar e alimentar judeus sob proteção diplomática. Por exemplo, a sede da agência judaica foi transformada no Departamento de Imigração da Legação Suíça. Quando milhares de judeus foram obrigados a caminhar a pé para vários campos de concentração na Áustria e na Alemanha, Lutz e sua esposa Gertrude se juntaram à marcha e retiraram o maior número possível de pessoas que puderam, dando-lhes documentos como suíços e retirando-os, então, da Marcha da Morte. Ele teve colaboração da resistência judaica, o grupo Echalutz, que ajudava a produzir os documentos. Ensinou seus métodos a Raul Wallenberg e passou a contar com a sua colaboração, bem como com a colaboração de lideranças judaicas. Tanto Karl Lutz, em 1964, como sua ex-esposa Gertrude, em 1978, foram nomeados como justo entre as nações pelo Instituto Yad Vashem, a mais alta honraria concedida por aquele museu e centro documental. O título de Justo entre as Nações é concedido exclusivamente a não-judeus que colocaram suas vidas em riscos para salvar judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Outra pessoa a ser homenageada é Fred Overstegen, que matou nazistas juntamente com a sua irmã. Fred Overstegen tinha apenas 14 anos quando se juntou à resistência holandesa. Overstegen e sua irmã Truus foram ensinadas por sua mãe que era fundamental combater a injustiça. Elas emboscavam oficiais nazistas e, montadas em suas bicicletas, atiravam para matá-los. Nunca revelaram o número de oficiais assassinados. Foi a mãe que ensinou tanto a Fred como a Truus que para ajudar alguém, como refugiados, você tem que fazer sacrifícios pessoais. Assim disse Joran Plister, presidente da National Handicraft Foundation. Ele acrescenta: acho que esse foi um dos principais motivadores para elas, o alto princípio moral e a preparação que sua mãe lhes deu para agir quando realmente importa. A partir de maio de 1940, quando os nazistas invadiram a Holanda, as meninas se juntaram à mãe na distribuição de jornais e panfletos antinazistas para a resistência. Elas também colavam papéis para encobrir cartazes alemães que chamavam homens para trabalhar na Alemanha. O fato de ambas serem meninas e Fred parecer ainda mais jovem quando usava tranças significava que as autoridades nazistas eram menos propensas a suspeitar que elas trabalhavam para a resistência e não as tornaram vítimas. Só depois de serem recrutadas é que as irmãs vieram a saber sua missão.
sabotar pontes e linhas ferroviárias, e aprenderam a atirar em nazistas. Em pelo menos um caso, Truss seduziu um oficial da SS para que acompanhasse a floresta e lá alguém da resistência pudesse atirar nele. O comandante da resistência que as recrutou conta que Fred e Truss aprenderam a atirar também e começaram a fazer missões de assassinato sozinhas. Mais tarde, elas se concentraram em matar colaboradores holandeses que entregaram ou colocaram em risco refugiados judeus e membros da resistência. Elas jamais revelaram quantos nazistas foram eliminados por elas. Seus outros deveres no grupo de resistência da cidade de Haarlem incluíam transportar judeus para um novo esconderijo, trabalhar no hospital de emergência em Enschede e explodir a linha férrea entre Ismuiden e Haarlem. Finalmente, eu gostaria de mencionar o professor Johan van Hulst, que salvou centenas de crianças judias. Em 1942, o professor de História e de holandês Johan van Hulst foi promovido a diretor do Reformed Teachers Training Institute, em Amsterdã, uma faculdade religiosa cristã. Em 1943, o governo nazista exigiu que todo professor e aluno de universidades assinassem um documento de lealdade à Alemanha, ou então seriam enviados para trabalhos forçados na Alemanha. A escola cristã ficou isenta dessa obrigação. Van Hulst, então, inscreveu, com datas anteriores ao decreto, qualquer estudante holandês que se negasse a assinar o documento, predatando a entrada deles na faculdade. Ele também disse que eles não precisavam vir à universidade. Era a forma de evitar a sua ida forçada à Alemanha. Em 1942, os nazistas transformaram o teatro em frente à faculdade em centro de deportação de judeus. Enquanto aguardavam as deportações, as crianças judias, principalmente bebês, eram enviadas a uma creche que ficava do outro lado do teatro, exatamente ao lado da universidade. Van Hulst conseguiu um ardil. As crianças eram passadas por cima da cerca-viva entre as instituições e abrigadas durante o dia nas salas de aula. Ao fim do dia, eram colocadas em balaios ou em sacos, e voluntários da resistência os levavam de bicicleta, usando os bondes como proteção para não serem vistos pelos soldados nazistas. Assim, conseguiam passar pelos postos de controle, levando depois essas crianças a esconderijos no campo. Os principais executivos da creche, Henriette Pimentel e Walter Ziskin, que não é meu parente, falsificavam os registros, fazendo as crianças desaparecerem da lista de crianças da creche. Assim, 600 crianças judias, a maioria bebês, foram salvas por esse estratagema. Van Hulst também recebeu o título de Justo entre as Nações em 1973. Faleceu aos 107 anos no ano de 2018. Nós nos lembramos. We remember. Não esqueceremos as vítimas do Holocausto, pois esquecê-los seria matá-los uma segunda vez, conforme disse Elie Wiesel. Um abraço a vocês e até a semana que vem, se Deus quiser.